Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aí ao nosso estudo sobre as soluções. Falamos os conceitos iniciais, o que é solução, o que é soluto, o que é solvente, o que é que significa a solubilidade de um determinado soluto, o que é o coeficiente de solubilidade de algumas substâncias. Então, vimos a curva de solubilidade, vimos concentração comum, a ideia de concentração, as relações entre algumas unidades de medida para determinarmos a concentração. Também falamos da concentração molar, foi basicamente o nosso último tópico. Eu coloquei para vocês a definição de concentração molar na nossa última aula. Concentração molar ou molaridade, você pode utilizar esses dois termos. O que vai aparecer nas questões, nos exemplos, vai vir dessa forma, ou como concentração molar ou molaridade. A relação entre o número de mol. Retomamos aí conceitos iniciais do primeiro ano. Como é que você faz para calcular o número de mol? Relembramos sobre a constante de Avogadro. Então, são alguns conceitos para a gente poder dar continuidade no conteúdo de soluções. Recapitulando, a molaridade ou concentração molar, substituindo o número de mol, o número de mol pelo volume era o que a gente tinha em concentração molar. A concentração molar, o que é a concentração molar? A concentração molar é o número de mol sobre o volume da solução. O número de mol vai ser mol, a unidade de medida, e o volume da solução em litro. Então, a unidade de medida era mol por litro. É mol por litro. Retomando. A concentração molar. O que é a concentração molar? É a relação entre o número de mol sobre o volume da solução. Qual é a unidade de medida, professor, que você vai utilizar? Mol por litro. Especificando aqui, alguns termos, fazendo a relação desse número de mol, colocando ele aí na equação em mol por litro, você vai obter isso aqui, uma equação final, onde a molaridade ela vai corresponder também à massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. É uma relação que nós podemos estar fazendo. Especifiquei os termos que foram colocados aqui na equação, que também podemos utilizar para calcular a molaridade. Essa última fórmula eu coloquei para que a gente pudesse estar vendo o nosso exemplo 2. O que diz o exemplo 2? Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo 521,5 gramas de hipoclorito de sódio em ACLO em água, suficiente para 10 litros. 10 litros de solução. Então, pessoal, nesse exemplo, quem é o soluto? Quem é o soluto nesse exemplo? O hipoclorito de sódio. Ele vai ser o soluto, vai ser o sal. O que foi dado? Foi dado a massa do hipoclorito de sódio. Na questão também, ele dá a massa molar. Se você tem a massa do soluto, se você tem a massa molar e o volume da solução, você utiliza para encontrar a molaridade aquela nossa última equação. Então, a molaridade é quem? A molaridade vai ser a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo os valores na equação. Então, você vai ter o quê? Você vai ter 521,5, que é a massa do soluto, sobre 74,5. 74,5 é massa molar do hipoclorito de sódio, vezes o volume, que é 10 litros. Quando você executar essa continha,
Você multiplica aqui, ó, por 10, 700, vai dar 745. Multiplicou por 10, ó, deu 745. 521,5 dividido por 745. Exatamente 0,7. É a nossa alternativa, a nossa resposta, né? Vai dar exatamente este valor. Dando continuidade os aspectos quantitativos das soluções, eu também, né, fiz algumas colocações. Essas relações entre essas unidades de medida nos vai repassar essa ideia mais que quantitativa, as quantidades, né, nessas soluções. Dos aspectos que nós temos que levar em consideração e estar sempre analisando são os rótulos. Os rótulos das substâncias que nós encontramos no nosso dia a dia, no supermercado, na parte de medicamento. Esses rótulos eles nos repassam exatamente as quantidades. As quantidades em miligrama por ml de um determinado medicamento que você vai ter que ingerir. Quando eu avalio aí um determinado produto da alimentação, como aí um biscoito, você pega lá, você vai ver a relação calórica daquele biscoito, as quantidades de proteína, as quantidades de carboidrato, de gordura, tudo ali no nosso rótulo, né? Esse rótulo, eles nos passa a ideia de quantidade, né? Você vai ter aí a quantificação. Para soluções, a gente analisa da mesma forma. Vamos estar o quê? A gente vai estar fazendo aí as medidas. Alguns exemplos, né? O soro fisiológico tem lá a composição e todas as informações. Essa ideia quantitativa, a gente começa a entender que existe sempre entre as unidades de medida algumas relações que nos repassam essas informações, né, de forma quantitativa. Dando continuidade a essa ideia de concentração, também vamos ver título, né, o título em massa, vamos ver a fração molar e a densidade absoluta. Aí só voltando aqui, né, eu tinha especificado, vamos utilizar o índice 1 para o soluto, o índice 2 para o solvente, enquanto que para a solução não tem índice. Observem aí sempre, pessoal, na equação, como eu coloquei lá no iniciozinho da concentração comum. Concentração comum era a massa do soluto pelo volume da solução. Aí, na hora de escrever a equação, eu coloquei o M1 com o índice 1, indicando que é o soluto. Na molaridade, era N1. O N1 é o número de mol do soluto, né? O 1 se refere aí ao soluto. Trazendo e dando a mesma sequência, a mesma ideia no título. O título é em massa. É uma relação de massa sobre massa. Você pode fazer massa do soluto pela massa da solução ou massa do solvente pela massa da solução. O que vai diferenciar o índice aqui? Olha, o T1 é o título em relação à massa do soluto. Vai ser quem? Vai ser a massa do soluto, M1, pela soma das massas do soluto e do solvente, que é a massa da solução. Então, você tem aí a relação do título. Posso calcular em relação título percentual do solvente? Pode. Você vai utilizar a massa do solvente, aí coloca só o índice 2, ó. O índice 2, né? A massa, esse 2 se refere ao solvente. E a massa total, M1 mais M2, é a massa da solução. Né? Especifiquei também aqui, para vocês estarem acompanhando, né, cada um desses índices. O título percentual,
né? Geralmente, quando você multiplica o título, o valor dele, massa sobre massa, quando você multiplica por 100, você vai obter aí o percentual em massa. Esse percentual em massa é o que geralmente aparece nos rótulos e em algumas amostras. Vamos colocar aqui como exemplo aí o álcool 70. Qual é o significado, né? 70 o quê? 70%. Então ele está lá 70% em massa. 70% daquele álcool, né, vai ser em relação à massa do soluto. E aí a gente retoma a ideia de solução. O que é solução? É uma mistura homogênea. Aí mistura de dois líquidos, água e álcool, formam uma mistura homogênea em quaisquer proporções. Por isso que a gente faz essa reflexão, porque geralmente quem está em maior quantidade é o solvente. Né? O solvente a gente coloca, dá aquela ideia, né? Está em maior quantidade. Mas você observa aí que nesse exemplo, o que a gente tem em maior quantidade é o álcool, está 70% em massa. Um exercíciozinho resolvido para a gente visualizar na prática a aplicabilidade da nossa equação. Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui uma solução preparada dissolvendo 50 gramas de açúcar, 0,45 kg de água. Qual o título dessa solução e qual o percentual em massa do soluto? A massa do soluto é 50 gramas. A massa de água, 0,45 kg. Então, de início, o que você vai fazer? Você vai colocar tudo na mesma unidade de medida. A massa do soluto está em grama, a massa do solvente está em quilograma. Vamos transformar de quilograma para grama. Você vai trabalhar com as unidades todas, né, iguais. Está em grama, vou trabalhar aqui também em grama. Tanto a massa do soluto como a massa do solvente vai estar na mesma unidade de medida. Transformando para grama, você vai multiplicar por 1000. Né? Vai obter quanto? Vai obter 450 grama. 0,45 kg corresponde a 450 gramas. Então você tem a massa do soluto, 50. A massa do solvente, 450 grama. O título. O que é o título? É a massa do soluto pela massa da solução. Substitui 50, é o M1, massa do soluto, é a massa do açúcar. O M1, 50, substitui aqui na equação. Né? É como se eu observasse o M1 e o M1. Qual é o valor de M1? 50. Então, você substitui aqui. Onde tem M1, você bota 50. O M2 é quem? O 2 indica solvente. Então, qual é a massa do solvente? 450 gramas. Substitui também. Pronto. É só substituir, professor? Substitui, depois soma, né? Soma e divide. 50 gramas dividido por 500 gramas, que corresponde aí a 0,1. 50 dividido por 500, né? Corresponde a quanto? Quando você faz essa contazinha, essa divisão, você vai obter 0,1. 0,1 seria o quê? Seria o título. Qual o valor do título? 0,1. Aí eu coloquei aqui, Você já visualiza direto aí a resposta. Olha aqui o 0,1. T é igual a 0,1, é o título. E qual o título percentual? Para encontrar a
a percentagem em massa, né, o percentual em massa, você multiplica esse 0,1 por 100. Multiplica 0,1 por 100, você vai achar 10% em massa. Da mesma forma com que se faz o cálculo, né, do percentual em massa para o soluto, você poderia ter feito também para o solvente. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho quem? Eu tenho uma solução 15 gramas de sal dissolvida em uma certa quantidade de água. Calcule a massa da solução, sabendo que contém lá 80% em massa de solvente. Olha só, eu dei o título, tem 80% em massa de solvente, massa de solvente. Esse título percentual, né, ele indica aí o percentual em massa, solvente, 80% é solvente. Então, é quantos por cento em massa de soluto? 20% da massa total é do soluto. Você poderia fazer a regra de 3 e encontrar o percentual, o valor em massa do solvente, que é o que ele quer, né? Sabendo que contém, ele quer a massa da solução, ele quer a massa total. E você acha a massa do solvente e depois soma as duas, né? É a ideia aí do que você vai calcular. Vamos observar aqui, olha só, 80% é a massa total, é a massa do solvente, 80%. Qual a massa do soluto? 20%. Então, pessoal, colocando na nossa equação, você tem aqui 15 gramas é do sal. Aí substitui aqui, ó, T, título, M1 é massa, aqui é a massa total. Então, o T é quanto? O título. Para o soluto, observando bem, né? Vamos pensar no soluto. Vamos pensar no soluto aqui. Vamos pensar no soluto. Então, o título, ele vai ser 0,2. Por quê? Porque quando você observa lá, 20%. 20% de soluto em massa. 80% é a massa do solvente. Então, 20%. Divide por 100, vai obter o título. O título é 0,2. Substituir aqui 0,2. O M1 é 15. Ele deu na questão. Né? Olha aqui. Ele deu na questão a massa. 15. Ele quer saber qual é a massa total. Né? A massa total. Então, ó, o Mzinho vem para cá no lugar do 0,2 e o 0,2 desce para dividir, né, o 15. 15 dividido por 0,2, 15 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 150 dividido por 2. 150 dividido por 2 eu multipliquei por 10 em cima, ó. Multiplicando por 10 em cima aqui vai ficar 150. Multiplica por 10 aqui embaixo, vai ficar 2. 150 dividido por 2 dá 75. Outra forma de você visualizar também, né, uma relação de concentração é mol por mol, né, chamada fração molar. Fração molar, representada aí pelo X, é o número de mol, pode ser do soluto, pode ser do solvente, né, pode ser fração molar do soluto ou fração molar do solvente. Essa fração molar do soluto é o número de mol do soluto pelo número de mol da solução. A fração molar do solvente vai ser quem? A fração molar do solvente vai ser o número de mol do solvente, né, o númerozinho de mol do solvente, pelo número de mol da solução, N1 mais N2. Então, é uma outra forma da gente encontrar e fazer essas relações
e visualizar aí uma outra forma de concentração. Especifiquei cada uma das variáveis na fórmula, na equação. O N1 é o número de mol do soluto, N2, número de mol do solvente, X1, fração molar do soluto, X2, fração molar do solvente. O N é a soma, N1 mais N2 é o número de mol total, né? Então, é uma outra forma para que a gente possa estar calculando e fazendo relações. Para que a gente possa finalizar, vamos lá, vamos finalizar com um exercício aqui, ó. Exercício da PUC. Se dissolvermos 40 gramas de hidróxido de sódio em 162 gramas de água, né, a quente, a fração molar do soluto será dados. Aí ele deu aqui a massa do sódio, a massa molar do oxigênio, a massa molar do hidrogênio. Pega aí, pega aqui, né? Enquanto tem as massas e ele quer fração molar. Para a fração molar, para encontrar a fração molar, eu preciso do número de mol. Eu tenho o número de mol na questão? Não, ele não deu o número de mol, ele deu só as massas. A partir dessas massazinhas, né? Do hidróxido de sódio, NaOH, NaOH. Então, qual é o número de mol? Faz aí a relaçãozinha, você vai encontrar, né, a massa molar, que vai ser 40 gramas por mol. Qual a massa molar da água? H2O. 2 hidrogênio e 1 oxigênio. 2 hidrogênio, 2. A massa, né? A soma. Você tem 2 hidrogênios somando, vai dar 2. A massa dele de 1 é 1. O oxigênio, a massa é 16. Só tem um átomo de oxigênio. Então, 2 mais 16, 18. Encontrou o número de mol. A massa molecular, né? Número de mol não, seria a massa molecular. Então, a massa dele pela massa molecular, você vai ter aí o número de mol, né? Fazendo aqui, ó, número de mol é a massa, né, pelo número de mol. 40 dividido por 40 é 1. O número de mol do soluto é a massa do soluto pelo número de mol. Qual é a massa do soluto? 162. Dividido por quem? Por 18. 162 dividido por 18 é 9. Então, o número de mol vai ser 1 e 9. Né? Você encontra primeiro o número de mol. Como é que encontra o número de mol? Vou repetir, vou tornar a repetir aqui, ó. Para encontrar esse número de mol, do soluto e do solvente, eu preciso da massa, né? A massa de água é quanto? Quanto é a massa de água? Do solvente, massa de água, M2 é solvente, 162. Beleza. E o número de mol? Como é que eu faço para encontrar o número de mol? Para encontrar o número de mol é a massa, soma das massas molar. 16 mais 2, 16 mais 2 é 18. Então, você dividiu e encontrou o número de mol. Qual o valor da massa, né, do hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio, a massa na questão, a massa é 40. Qual é a massa molecular? 23 mais 16 mais 1, que também dá 40. Logo, fração molar do soluto é N1 sobre N1 mais N2. 1 dividido por 10, que dá quanto? 0,1. Resposta letra C. Então, pessoal, por hoje a gente finaliza, né, essa questão, essa partezinha das concentrações. Ao final a gente vai fazer as relações entre todas essas concentrações que nós estudamos aí, a concentração comum,
a molaridade, vamos fazer essas relações entre elas, o título, o percentual e a fração molar. E também colocarei outros tipos também, outras fórmulas, outras ideias para a gente encontrar concentração. Então por hoje é só. Valeu, pessoal, e até a próxima.